Olá, começa agora mais um Sala de Aula e o tema desse programa é a possibilidade do ensino superior no Brasil ser pago. Eu converso com o ex-coordenador da Conveste, professor Leandro Tessler, e a Helena Sampaio, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Obrigado por me receberem aqui na Unicamp. Bom, a primeira pergunta, acho que o professor pode começar falando. Ensino gratuito, ele gera desigualdade? Não é que ele gere desigualdade, mas eu acho que a gente tem bons argumentos para mostrar que o caso do ensino superior, que não é um ensino censitário, quer dizer, que não está aberto a toda a população, eu acho que ele é socialmente mais justo quando os estudantes participam do seu financiamento, quando parte do custo é pago pelo próprio estudante. A professora concorda com isso? Olha, não concordo porque, primeiramente, né, nós temos um sistema hoje de cerca de 8 milhões de estudantes, 75% já estudam no setor privado, ou seja, são estudantes que já arcam com os seus estudos, né? Então, quando a gente fala de ensino superior, a gente está falando de uma vir a ser pago, nós estamos falando de uma parcela muito diminuta aí do estudantado brasileiro, né? Que são aqueles que estão matriculados em instituições federais, né, as universidades federais, os institutos federais e as universidades estaduais, como a Unicamp, a USP, a Unesp. Quer dizer, então nós estamos falando de uma parcela muito restrita, né? Se a gente imaginar o nosso sistema de ensino superior, ele já é quase sustentado por recursos privados, né? Diferentemente de alguns outros países. O que acontece, né? A partir das políticas de ampliação de acesso ao ensino superior, o REUNE para as federais, a lei das cotas também para as federais, mas que depois foi se expandindo para outras experiências de universidades estaduais públicas, né? A partir do ProUni, que é um programa voltado para estudantes de origem, né, de pobres que estudam em universidades privadas, em instituições privadas. O FIES, que é um sistema de financiamento também que é voltado para esse estudantado, né, de origem social mais desfavorecida. O que a gente teve, né, nesses últimos, sobretudo 2005, 2004, 2014, uma ampliação muito grande do ingresso de alunos de baixa renda no sistema de ensino superior. E isso aconteceu também nas universidades federais, né? Só para usar um dado, a gente tem hoje cerca de 42% do alunado das federais, né? Um relatório recente de 2016, da Andifes agora, eles têm uma renda bruta de até 3 salários mínimos, né? Então nós não podemos achar que estamos falando de um contingente privilegiado da população. Paralelamente a isso, essa população também se diversificou muito, né? Nós temos hoje nas universidades federais um percentual da população preta e parda bastante significativo, né? E chegam já a mais de 1/3 da população, embora a meta ainda esteja longe de ser alcançada, né, Leandro, porque é 50%, né, de reserva de vagas nas instituições federais. Então, nós estamos falando de uma população que não é uma elite brasileira, né? Então, quando a gente coloca nesses termos, né, a gente fala, bom, nós estamos falando de uma população que já não pagaria, né, esses 42% já estaria fora de qualquer forma de arcar com esse custo. No caso do professor Leandro, não seria uma cobrança igual para todo mundo? Eu acho que a Helena colocou uma série de argumentos que eu gostaria a favor de se pagar pelo ensino superior. Quer dizer, primeira pergunta, por que 25% do alunado de ensino superior não paga, enquanto os outros 75% em princípio pagam? Então, eu acho que isso é uma distorção social terrível. E o padrão socioeconômico, também já vi vários estudos mostrando isso, do estudante médio de uma instituição privada,
ele está abaixo do estudante médio de uma instituição pública. Mesmo isso, o estudo da Andifes tem que tomar muito cuidado com as conclusões que eles chegam, porque a maneira como eles chegaram nesses dados não é muito rigorosa. Então, eu não gosto muito de citar aquele estudo. Mas eu não entendo por que o mesmo estudante, se ele está numa instituição pública, ele não deve pagar, se ele está numa instituição privada, ele deve pagar. E aí a gente começa a cair em falácias na história, né? Quer dizer, o aumento de população mais pobre nas instituições públicas só se deu por causa de políticas afirmativas muito violentas. A política de cotas é uma política muito radical afirmativa, porque ela coloca uma linha demarcatória, né? Ela reserva 50% das vagas para estudantes de escola pública, usando a escola pública como um proxy, né? Uma representação do padrão socioeconômico do estudante. Eu sempre achei muito injusta essa política de cotas, porque se é para ela ser séria, tinha que estar, aqui no estado de São Paulo a gente tinha que reservar cerca de 90%, 89% das vagas para estudantes de escola pública, porque 89% do pessoal que termina o ensino médio no estado de São Paulo vem de escolas públicas. Então Mas isso é no Brasil todo, né? Não, aqui em São Paulo é isso. Não, mas o Brasil inteiro, não, o Brasil inteiro, estudantado de ensino médio é público. Achar que políticas de cotas resolvem algum problema social é bastante falacioso. Eu entendo, no entanto, que o ensino superior, não importa se ele é privado ou se ele é público, ele traz uma vantagem social para o seu aluno, né? E não vejo nenhuma razão para que o aluno não participe desse financiamento. Não estou dizendo que a gente deve adotar o modelo do setor privado no setor público. Quer dizer, o fato do ensino superior ser pago não isenta o Estado de um investimento pesado no sistema público que, na minha opinião, ele deveria estar fazendo também parte do sistema privado, como na maior parte dos países onde tem sistema privado e público coexistindo. Até porque o investimento do governo em universidades vai além só do ensino, tem a pesquisa, os valores são... Eu acho que aí você coloca grandes, uma diferença grande, né? Quando a gente está defendendo a gratuidade nas universidades públicas, a gente também está defendendo alguns valores que estão ali na universidade pública, que é a questão, né, de você garantir um crescimento, né, falar em termos quantitativos, né, deixar de ser um sistema pequenininho, como era até final do século XX, né, e ter esse crescimento. Isso eu acho que já avançou significativamente. Só nas federais a gente dobrou o número de estudantes, né, nos últimos 15 anos. Aí isso é bastante significativo, de 600 passaram para 1.200.000. Então é um avanço grande. E a questão da qualidade, né, eu acho que isso é importante a gente pensar, né, o que representa você ter a gratuidade em instituições públicas, né? As instituições públicas diferem muito da grande maioria das instituições privadas, né? Nós temos, assim, pesquisa, enfim, você tem desenvolvimento, é outra Mas uma concepção. coisa não anula a outra, quer dizer, a gente pode continuar tendo pesquisa e qualidade e cobrando taxa acadêmica. Eu não entendo por que esse argumento que se coloca dessa forma. Pelo que eu entendo que o senhor fala, a visão de quem defende seria que isso iria agregar mais, somente isso iria agregar, porque primeiro vai responsabilizar parcialmente o aluno pelo financiamento da sua educação, que hoje ele entra de graça. Tem que lembrar que o número total de estudantes no ensino superior brasileiro é muito baixo em relação à população de 18 a 24 anos, né? Então, ainda assim, uma minoria, pagando ou não pagando... 18% da taxa líquida. Até 18% de taxa líquida. Então, eu não entendo esse argumento de que vai atrapalhar a pesquisa. A pesquisa continua acontecendo da mesma forma como ela vinha acontecendo. Eu acho que, Leandro, não é bem isso, né? Na verdade, o que se conseguiria obter desse financiamento privado dos pagantes, não é privado. Dessa população, sim, poderia vir com recursos oriundos da família, né? Okay. Daí, nesse caso, que a gente qualifica como privado, né? Seria muito pequeno essa entrada de recursos, que não significa... Poderia se converter, por exemplo, para um fundo de bolsa para os alunos não pagantes e tal. Mas isso não representa grande coisa no custo de uma universidade pública. Depende, né? Helena. E os que falam o contrário, que no momento a gente está num momento econômico difícil, né? De as universidades federais, estaduais, com dificuldade. Né? Com dificuldade. E uma medida dessa, o que pode provocar? Né? Ao invés de você aliviar um pouco o custo do financiamento, você fazer exatamente o contrário, né? Você
retrair o Estado. Mas não. E esse é um risco. A Austrália teve vários países que adotaram o financiamento privado, né, de parcela que o ensino era gratuito, o ensino superior era gratuito, e adotaram o financiamento. Quando eu falo financiamento privado, as famílias dos estudantes arcarem com o custo, né? E isso acabou repercutindo numa diminuição do investimento, do dispêndio público. E não resolveu o problema do financiamento. Mas não é disso que eu estou falando. Vou pedir só ao professor, só para, se for contestar essa questão, só para finalizar com essa contestação, que a gente tem que fazer um intervalo rapidinho. Perfeito. Eu contesto rapidamente. Quer dizer, nas melhores universidades do mundo, 20% do orçamento, não é tão pouco, 20% do orçamento vem de pagamento de taxas. Então, isso acaba mudando uma dinâmica de qualidade dentro da universidade. A universidade tem que ser muito boa para atrair os alunos, porque eles estão pagando parcialmente pelo serviço que eles estão recebendo. Então, de novo, eu não acho que é tão insignificante essa contribuição, e ela pode sim. A grande vantagem de ter uma parte paga pelos estudantes é que exime a universidade de gastar também esses 20% no seu funcionamento. E num universo em que os recursos são limitados, isso permite que a universidade invista em outras atividades, inclusive sociais. Quer dizer, de novo, as universidades pagas sempre têm programas de bolsa bastante generosos para quem tem qualidade para estar na universidade e não pode pagar a taxa. Tá, isso é normal. A gente tem que fazer realmente um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse tema, que é se as universidades públicas brasileiras devem ou não cobrar pelo ensino. Estamos de volta com Sala de Aula, que debate sobre o pagamento de mensalidade em universidades públicas no Brasil. Bom, Leandro, vou começar com você. Uma possível cobrança de mensalidade de uma universidade pública diminuiria a quantidade de candidatos, o número de candidato vaga? Acho que não, porque o que mais atrai as pessoas é a qualidade das universidades públicas. Isso é assim no país inteiro, né? Quer dizer, eu acho que cursos de boa qualidade têm forte concorrência e de grande prestígio social, né? Medicina, por exemplo, você pode estar num curso privado, vai ter muita demanda porque é um curso de alto prestígio social. Então, a coisa passa um pouco por isso também. Quer dizer, no Brasil, cada ano que você passa numa sala no ensino superior, o teu salário aumenta em cerca de 20%. Quer dizer, teu salário vai dobrar 20%, mais 20% sobre 20%. Né? Ele vai dobrar ou mais pelos anos que você passou no ensino superior. Então, tem um benefício pessoal pela passagem pelo ensino superior, e quanto melhor a tua universidade, maior a perspectiva desse teu benefício pessoal, que está implícito na formação superior. Então, de novo, eu acho não é socialmente injusto você cobrar das pessoas por esse benefício que elas vão ter. Como eu tenho curso superior, meu salário hoje é 10 vezes o que ele seria se eu não tivesse, em média, né, se eu não tivesse essa formação superior. Nesse assunto? Bom, esse é um dos argumentos, né, de quem defende a cobrança de mensalidade. Exatamente. Eu acho que é interessante, né, que é dizer que os benefícios eles são privados, né, e não sociais ou coletivos, né, e que, portanto, né, quem defende esse argumento fala, bom, então o governo, né, o Estado deveria aumentar o recurso destinado à educação básica, porque parece que há estudos em que o benefício social e coletivo é maior se aplicado à educação básica, e o argumento é exatamente esse, né? Que no ensino superior, na verdade, você teria benefícios de ordem, os benefícios privados seriam superiores aos sociais. Mas isso é muito difícil de ser medido, né? Essa questão das externalidades, né? Porque é difícil você medir, mensurar. Hoje você vê, né, o que você produz em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, enfim, comportamentos políticos, inovação, enfim, em todas as áreas, né? E fica muito claro que quanto maior o nível de escolaridade, mais benefícios sociais e coletivos você estaria gerando, né? Na educação básica, isso ainda, num certo sentido, é mensurável. Por exemplo, mães com maior nível de escolaridade cuidam melhores dos seus filhos, conseguem manter
um nível de saúde da família mais elevado, que são as tais externalidades aí. Agora, no ensino superior ainda é muito vago, né? Mas o fato de ser difícil de medir não diz que ele seja menor que os benefícios privados, né? Pegando um pouco carona no que a Helena falou, esse tema ele veio à tona nos últimos 2 anos com o Chile anunciando o fim da cobrança que lá acontecia, e com o Banco Mundial divulgando uma pesquisa falando que a qualidade do ensino superior no Brasil ia ficar melhor se tivesse essa cobrança. O Banco Mundial ele fala que acontece hoje, com o ensino gratuito, uma distribuição de renda às avessas. Vocês concordam com isso? Tem que tomar cuidado, de novo. Todas as afirmações grandiloquentes a gente tem que ir com cuidado, mas eu concordo em parte, né? De novo, aqui no Brasil a gente tem um pensamento único. O ensino público tem que ser gratuito, por isso. Eu só estou levantando possibilidade de fazer diferença. Assim como o Chile migrou para deixar de cobrar, outros países passaram a cobrar pelo ensino superior, com argumentos tão bons ou melhores do que os argumentos do Chile. Então, olhar para experiências internacionais também é importante. Quer dizer, o modelo brasileiro do ensino superior gratuito, na minha opinião, não está melhorando muito a desigualdade social aqui no Brasil. E países que cobram pelo ensino superior, praticamente toda a Europa cobra pelo ensino superior, com algumas exceções. Os países que cobram têm desigualdades sociais menores, então isso não tem uma relação causa e efeito muito direta. Eu acho que isso é importante. Eu sempre argumento, na minha opinião, o ensino superior pago é socialmente mais justo, porque quem consegue pagar continua pagando, quem não consegue pagar, de alguma forma, tem uma bolsa, tem financiamento, tem uma maneira de mitigar esse efeito da cobrança. Para quem defende ensino gratuito, nem um pagamento diferenciado, quem tem mais paga mais, quem tem menos, em tese, paga menos, nem isso é possível? Eu acho que do jeito que nós estamos caminhando, a ideia é que o nosso sistema público ele já é tão pequeno que, na verdade, seria onerar 2 vezes quase os estudantes também, que já seria uma parcela muito pequena que arcaria com esse custo, e esse custo não vai redundar Cai naquilo que você já falou. numa questão, num impacto significativo em termos de desonerar o Estado ou de melhoria da qualidade do ensino. Quer dizer, eu não sei muito se valeria a pena, né? Mas e nem daria... da gente imaginar, esse recurso podia ser deslocado. Mas não daria uma sustentabilidade outra até área. aquilo que a gente já citou, do déficit nas contas que algumas universidades têm? Não, acho que não. Não, Leandro? Isso faria sentido se fosse voltado para um fundo próprio de financiamento estudantil, mas ele não financia a universidade. Por isso que nossas universidades públicas são muito diferentes das instituições privadas. As instituições privadas são raríssimas, as que financiam e que têm pesquisa, por exemplo. O recurso de mensalidade não financia a pesquisa. Não, mas são modelos diferentes, Helena. São modelos diferentes. O modelo da universidade pública, o modelo com pesquisa, também nos lugares onde se cobra. Quer dizer, as melhores universidades do mundo cobram mensalidade. Quer dizer, não é uma coisa... Não é, Leandro? E por que a gente não pode ter muita bolsa também? Quer dizer, quando a gente fala que o ensino superior deve ser pago, não significa cobrar ferro e fogo de todo mundo. Tem que ter programas sociais e programa de bolsa, é óbvio. E nas melhores universidades do mundo, não mais do que 20% do orçamento, eu já falei desse número, não mais do que 20% do orçamento vem de mensalidade. Nas públicas, no sistema norte-americano, que eu conheço bastante bem, mesmo nas instituições que não são de pesquisa, nas instituições que não são instituições de pesquisa, mais da metade do orçamento, ou metade, cerca de 50% do orçamento, vem do Estado. Quer dizer, as coisas não são incompatíveis, não é ou isso ou aquilo. A gente pode misturar as coisas. E para mim tem que ficar muito claro o seguinte: ensino superior pago não desonera o Estado tem que continuar investindo nisso. O ensino superior pago... Essa é uma certeza que a gente nunca vai ter, né? Porque Bom, mas é disso que eu estou falando. O ensino superior pago não significa que quem não pode pagar não vai ter acesso, quer dizer, ele vai ter acesso sim. Hoje até no sistema privado a gente tem o FIES e o ProUni que fazem isso, quer dizer, não tem por que não ter programas similares, né? E o ensino superior pago, eu acho que uma coisa muito importante que a gente sempre desconsidera nisso está no dia a dia dos professores, quer dizer, o comprometimento dos alunos com a sua formação. Isso não é uma evidência científica, mas é uma coisa que eu percebo. No primeiro sinal de dificuldade grave, os estudantes desistem da disciplina, porque não vai custar para ele absolutamente nada tentar isso de novo no semestre que vem.
Eu tenho isso muito perto de mim. Enquanto que numa universidade privada, os estudantes pensam muitas vezes antes de desistir da disciplina, porque eles sabem que estão investindo. Então, até isso muda. Os dados de evasão vão um pouco contrariamente a isso, né? A taxa de evasão das instituições privadas é de longe maior do que nas públicas. Mas não é por causa, né? Não é por causa da cobrança. Em geral é por causa... Porque os alunos não acompanham o curso mesmo. É mais grave. Não, nas privadas. Nas privadas é a mesma coisa. Só pra você ter uma inadimplência. Agora, um argumento, né, em favor da existência de uma universidade pública que um curso não seja precificado, né? É você garantir a pluralidade de interesses, né? Então, você conseguir manter um curso de línguas mortas, né? De latim ou de sânscrito, independentemente que tenha alunos dispostos a pagar por isso, porque esses cursos, em geral, né, filosofia grega, mas a universidade, eles não têm Mas, Helena, a universidade pode tomar decisão... benefício privado. Mas a universidade pode tomar decisão que filosofia grega não é pago. Licenciatura, na minha opinião, no Brasil não deve ser paga. Então, pessoal, só para a gente já encerrar, que está acabando o nosso tempo. Você viu, o tema dá pano para manga. Sim, mas o importante é discutir isso. Isso é um assunto tabu no Brasil. Eu acho as pessoas têm vergonha de discutir. E numa boa discussão, né, Leandro? Porque, na verdade, a gente não está fazendo caricatura de nenhum lado nem de outro, né? E isso que eu acho que é importante manter no debate público, né? Você não... Respeitar o diferente. Respeitar o diferente, posições diferentes e trazer argumentos que possam até ser depois, em algum momento, compatíveis dentro de uma política pública voltada para o ensino superior. Sim. Só para a gente encerrar, quem paga hoje o ensino público no Brasil? Você, ela, ele, todo mundo paga. Todo mundo aqui paga. Tá, já, gente. Muito obrigado. Não, e deve continuar todo mundo pagando. Isso. Sempre estou falando num pedaço pequeno, 20% do orçamento vindo dos estudantes. Quer dizer, não existe ensino superior gratuito. O ensino superior, alguém paga os nossos salários, né? E esse alguém é o Estado. Então, a pergunta é quanto o Estado deve participar e quanto o indivíduo deve participar. Por isso que quanto mais democrático ele fica, você tem um sistema redistributivo mais eficiente, né? Ou seja, né, um sistema elitizado, você tem aí uma distribuição não progressista, regressista, né? Tá já, gente. Muito obrigado por me receberem aqui na Unicamp. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Sala de Aula, a gente se vê na próxima.